Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva. Esse é um canal 100% ateísta. E falo isso nas entradas de meus vídeos para que o crente alienado, o fanático religioso que aqui adentro do canal já entre sabendo, já tenha ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso, não só do seu livro Bíblia adorado como sendo sagrado, na realidade está mais para sangrento, como também o cristianismo. O crente tem toda a sua arrogância de ser servo escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade ele mente ou peca por não conhecer que existem milhares de religiões, milhares de livros sagrados e bilhões de deuses ao redor do planeta Terra. Isso acontece por quê? Exatamente porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade e cada sociedade que criasse o seu. E não foi diferente nas sociedades primitivas, antigas, nos primórdios da humanidade. Ali as sociedades criavam seus próprios deuses, medos, sírios, persas, babilônicos, sumérios, egípcios, sabe? E moldavam a imagem e semelhança daquele povo que o criou. Então, uma sociedade pacífica dá origem a um Deus pacífico, mas não é o que acontece com o Deus dos hebreus, o Deus criado por Abraão, o Adonai, o Elohim, que por sinal era politeísta ainda, né? O próprio Gênesis, a própria Gênesis começa narrando a criação do homem como dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo Deus, o ser imaginário criado por Abraão, plagiado de outros deuses solares e por aí vai, né, não estava só, tá? Então aí eles criam agora um Deus para eles. Um Deus, é tanto que é o Deus de Israel, né? Não é o Deus do brasileiro, não é o Deus do uruguaio, do paraguaio, do paraibano, do pernambucano, do carioca, não. Do paulista, não. É o Deus de Israel, que chegou aqui no Brasil de navio. Este Deus reflete apenas a imagem do povo que o criou, o povo semita, os hebreus, que pairavam ali no deserto, povo bárbaro, primitivo da Era do Bronze, engatinhava ali no deserto, sabe, de tenda em tenda, como nômades, sem terras. Tinha uma tremenda inveja dos babilônicos, que era um povo feliz e próspero. E aí criam um Deus para eles mesmos, apenas para ter o pretexto, a justificativa sobre a bandeira deste Deus, inclusive denominado Senhor dos Exércitos, né? Para invadir outras terras, para matar, roubar e destruir. E aí o crente, na sua ilusão religiosa, né, vem dizer que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Né? Na realidade, a figura do diabo não existe para os judeus, sabe? E se houvesse uma figura de diabo lá, no Antigo Testamento, seria o próprio povo de Deus, que ali agora sobre a bandeira deste Deus, né? Eles se dizendo escolhido, povo eleito, por um Deus que eles próprios criaram, né? E que faz acepção de pessoas, né? Escolhe um povo em detrimento de toda a humanidade, já que este Deus, segundo esse livro deste próprio povo, teria criado tudo, todos o universo. Agora, curiosamente, escolhe o povo que o criou, né? Para invadir outras terras, exatamente para matar, roubar, destruir, pilhar, estuprar as criancinhas e levar as crianças do sexo feminino como escravas sexuais. Esse é o povo de Deus, o povo escolhido. E aí o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, um livro que se tivesse um erro, uma contradição, cairia por terra toda a divindade, né, daquele livro. Na realidade, a Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, onde ali incita homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia. Tem muita mentira e muita barbaridade no livro Bíblia. O crente que vive no mundo de hoje crê no livro Bíblia e acredita que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, acredita em dragão de 7 cabeças, sereia, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, em estátua de sal e muitas outras fantasias. Tudo isso dentro do livro fantasioso que o crente adora, de ser sagrado, um livro de perversidades, né? Inclusive também com muita pornografia, sabe? Tem absurdos científicos como o coelho ruminante, né? E o morcego que é ave. Um Deus que sabe tudo, né? Onisciente, onipotente, onipresente. Sabia de tudo desde o começo, no entanto criou o homem, sabia que ele ia errar, colocou uma bomba lá no jardim, apenas para depois vir destruir toda a humanidade,
como se resolvesse alguma coisa, e depois que volta tudo de novo à civilização, toda a perversidade, toda a maldade volta tudo de novo. Aí manda agora um tal do Messias, né? Que na realidade o mito de Jesus, o filhote de pombo, o popstar da Galileia adorado pelos crentes, na realidade é mais uma fraude de todo o sistema. Esse Deus hebreu desse povo perverso deu origem às 3 piores religiões do planeta Terra, que se matam até hoje. Ao judaísmo, né, que agora se torna monoteísta com o Moisés, aí também ao cristianismo e ao Islã. Só que o Cristo jamais existiu. Ele é um personagem, uma figura criada pelo Império Romano com objetivos políticos. Isso desde o Império do Vespasiano, ali onde a guerra judaica, o Império Romano, por ter se expandido demais, entrado em centenas de cidades que já tinham seus próprios deuses, agora o imperador, eles tentam criar um Messias pacificador para acalmar os judeus, né? E aí se segue com o tempo, isso é concretizado lá nos concílios, foram vários concílios para compilar o livro Bíblia, para formar toda a farsa. Coisas foram tiradas e outras acrescentadas, né? Mas eu falo mais do concílio de Nicéia, porque ali o Constantino, foi ali que foi definido os livros sagrados, sabe? Que seriam usados no Novo Testamento, como também os plágios de outras religiões, como a Santa Ceia, né? A Santíssima Trindade, sabe? E a própria divindade do Jesus Cristo. Ali eles escolheram os livros que iriam fazer parte do livro Bíblia e descartaram vários outros, queimando-os, e outros ficaram perdidos, mas foram achados algum tempo depois. Isto lá por volta do ano 325 DC. Tá, pessoal? E ali é forjado o tal do mito de Jesus. A partir dali, cria-se a Igreja Católica e dá-se início às cruzadas para enfiar uma lança no pescoço das pessoas e obrigá-las a ser cristãs, né? Caso contrário, seriam pagãs, né? Teriam que pagar ao Império Romano seus bens, todos os seus bens, terras, casas, tudo seria tomado, tal qual o povo hebreu fazia quando invadia as terras lá. Matava e roubava tudo, né? Agora, eles dizendo em nome do Deus deles, né? Que no princípio seria Adonai Elohim. E quando chega lá em Moisés, aí entra o Javé, o Yavé, né? Mas sempre com chacinas, mortandade, estupro e pilhar mesmo, roubar mesmo, tudo que era de outros povos, né? E a mesma coisa fez o cristianismo. Os romanos criaram também o Deus deles, sabe? Só que o Deus do cristianismo, ele jamais existiu, tá? É um personagem plagiado de vários outros deuses solares, como Mitra, Horus, Tamuz, Dionísio, vários outros que tinham a mesma história, aquela coisa de ser morto, ressuscitou, ao terceiro dia tinha seguidores, né? Tudo isso, sabe? Fazia peripécias, seres imaginários que jamais existiram. O cristianismo puxou muito ali do mitraísmo, que era uma religião predominante ali também na Pérsia. E aí, do mitraísmo, do zoroastrismo, criaram essa fantasia, esse mito de Jesus, que jamais existiu, tá? Apenas por fins políticos, sabe? Inclusive, a Santa Ceia, ela é uma ceia mitraica, é de mitraica, é de comer a carne e beber o sangue, né? Uma coisa aí que eles puxaram para o mito de Jesus, que jamais existiu, repito, como sendo uma coisa mais aí canibal e vampiresca, né? Comer a carne e beber o sangue. Na realidade, o Mitra teria comido a carne e bebido o sangue do touro, tá? E aí, pessoal, para vocês terem ideia, o Islã, o Maomé existiu. De fato, existiu o Maomé. E era seguidor de Jesus Cristo. Só que ele resolve ser o próprio Messias e agora cria uma divisão no meio do islamismo, criando a Sunna. E aí o Islã é dividido agora em sunitas e xiitas, que também se matam até hoje. Todo o sistema religioso é assim, sai se dividindo. Por quê? Porque é uma coisa lucrativa de poder, né? Poder político, principalmente, e financeiro, sabe? É por isso que nós vemos hoje aí, né, a Igreja Católica, né, teve ali um racha dentro dela, quando Martinho Lutero criou o protestantismo. Hoje, dentro do protestantismo, tem os evangélicos. Os evangélicos já se dividem aqui no Brasil. Em 2010 já eram mais de 40 mil denominações religiosas. Por quê? Porque o cara, né, tá dentro de uma igreja, vê que só o pastor está enricando, cresce os olhos e aí monta sua própria denominação, sabe? E aí abriam-se mais de 14 mil denominações por ano só aqui no Brasil, sabe? O cara junta ali umas testemunhas, vai no cartório, paga uma taxa e abre como entidade filantrópica, que de filantropia não tem nada, e
tudo fica para ele, inclusive é isento de imposto. É isso aí a religião. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o inferno que permeia a mente do crente, que vive, né, alienado aí com essa coisa, com esse medo que foi colocado, né, ali dentro da Bíblia, no Novo Testamento. Pois a ideia de inferno lá, para o Antigo Testamento, era apenas sepultura. Mas de forma, né, vil, de forma perversa, né, para impor ali um medo às pessoas, assim como o tal do diabo, né, colocaram dentro do Novo Testamento também o inferno. Foi uma má tradução, não vou dizer má tradução, eu vou dizer que foi de propósito mesmo, sabe? Eles traduziram para dar uma ideia de que seria o inferno de Hades. Hades, tirado da mitologia grega, onde é o senhor do submundo. A ideia de inferno, onde o fogo, a chama eterna ali, o calor, consome ali os pecadores por toda a eternidade, sabe? Isso roubado da mitologia grega. Quando fizeram a tradução do hebraico para o grego, colocaram o inferno, que apenas seria sepultura, como sendo Hades, o Hades, ou o reino do submundo. Né? Sacanamente esse sistema religioso. Todo sistema religioso, principalmente o cristianismo, é uma grande fraude, uma grande farsa, não tem nada de original. Tudo plagiado e copiado das outras religiões. Então hoje vamos saber o que é inferno para ver se o crente, né, que dorme e acorda pensando no inferno, né, acha que anda na rua assustado, não pode olhar para um canto, não pode olhar para outro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que é pecado. Quero dizer para você, crente, que pecado não existe. Existe crime, tá? Crime que vocês não fazem questão nenhuma de cometer. Quando discriminam, quando, né, acusam as outras pessoas, saiba que você, que diz que o seu Deus é único e verdadeiro, né, existem bilhões de deuses. Então quando você diz que o de outra religião está no inferno, este inferno aqui, criado pela Igreja Católica, de lá para cá eles dizem a mesma coisa. Só que o inferno deles é o mitológico, aquele, o submundo. O seu não é apenas sepultura. Tá bom? É daqui para lá e de lá para cá, sabe? Quando você acusa, né? Então, pessoal, vamos ler aqui, tentar explicar para o crente o que é inferno, né? Lugar onde para todos nós um dia iremos, né? Para o inferno. Inclusive, o título do vídeo vai ser esse, né? Todos iremos para o inferno. Inferno é um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos ou lugar de condenação de grande sofrimento das pessoas más. Na etimologia da palavra, a raiz da palavra, de onde veio a palavra, a origem do termo inferno, do latino, vem de infernus, que significa as profundezas do mundo inferior, ou também lugares baixos, abaixo do solo, né? A Bíblia hebraica usa o termo Sheol 65 vezes para se referir ao submundo dos mortos, um lugar profundo e escuro, apenas um abismo, uma sepultura. Veja só, na Bíblia o termo está relacionado a abismo e sepultura. É aquilo que eu estou dizendo. No Antigo Testamento, o Sheol era apenas a sepultura. E quando eles traduzem do hebraico para o grego, aí vem a sacanagem que colocam um deus grego. Para que quando os cristãos agora, né, obrigados a ser cristão, fossem ler lá sobre sua religião, o cristianismo, e achasse a palavra lá inferno, não relacionasse com o Sheol do Antigo Testamento, que é apenas sepultura. Relacionasse agora com Hades. Mesmo que indiretamente, sabe? Olha, é um Hades, aquele mesmo Hades, mas não dizem que é aquele mesmo Hades da mitologia grega, onde Zeus, também a etimologia da palavra, né? Deus vem da etimologia Zeus também, tá? Zeus é o Deus supremo, Deus dos deuses, e o irmão dele, o Hades, que foi tomar conta, foi jogado no submundo e ali ele é como se fosse o diabo, o Satanás imaginado pelo crente que está lá, né, em um ambiente ali de fogo eterno, queimando as almas por toda a eternidade, né? Que não tem o que queimar porque não tem matéria. Mas na cabeça do crente, na cabeça do religioso mitológico existe, né? Tirado da mitologia grega, o Hades. Aí veja o que esses sacanas fizeram. Sheol é o termo preferido dos textos poéticos, pois exceto 8 passagens no Antigo Testamento, todas as demais passagens ocorrem em textos poéticos. Sheol é sepultura ou morada dos mortos, indistintamente.
e está completamente ausente o ensino de que era um lugar de fogo e tormento dos maus, como é na ideia de inferno atual. Por quê? Porque substituíram a palavra inferno, né, na Septuaginta. A Septuaginta, quando foi a transformação do hebraico para o grego, foram chamados 72 judeus que fizeram essa tradução e ali já induziram, já mudaram de propósito a mando do imperador. Então vamos lá. Quando os judeus fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, ou grego comum, esta tradução foi conhecida como Septuaginta. Foram 72 judeus que fizeram essa tradução, né? 72 judeus comprados pelo Império, né? Na tradução, usaram 61 vezes o termo grego Hades. Olha aí. Já trocaram a palavra inferno, que é apenas sepultura, e do antigo hebraico, que é apenas Sheol, trocaram para Hades. Indiretamente, a pessoa que está ali lendo, quando lê Hades, lembra da mitologia grega e lembra do inferno de Hades. E aí associa como sendo o mesmo inferno, sendo que não é. Sabe? No hebraico era Sheol, que era apenas sepultura. Vê se você me entende. A troca de uma palavra para impor isso durante os séculos, né, vai se pregando essa ideia, se pregando essa ideia, se pregando essa ideia, mas ninguém diz de onde tiraram essa ideia. De onde tiraram a etimologia da palavra Hades. Por quê? Porque o crente, o católico, o protestante, ele vai atrás de saber o que é o Hades. Ele vai atrás de saber isso aqui, de que o Hades foi de propósito trocado, colocado dentro da Bíblia para dar uma referência daquele inferno da mitologia grega. Eles não fazem isso, sacana, né? Para induzir você a não dormir, sabe? Passar a noite pensando que errou, que pecou, que quando morrer vai para um inferno, sabe? Quando você só vai para a sepultura como todos nós vamos, tá? Eu quero tirar esse medo de você, crente, tá? Não é por isso que você vai cometer crime, não. Né? Não é por isso que você vai achar que está pecando apenas fazer coisas banais, como tem na Bíblia, que você vai achar que vai passar uma eternidade, sabe? Torrando lá no inferno com um diabo te espetando. Não é por isso. Agora, se você cometer crime, aí você tem que pagar na forma da lei. Agora, com a questão aí religiosa, esqueça. Não existe essa coisa de inferno, não. Tá? E o pecado também não existe. É uma grande mentira, é uma grande fraude. Né? Esta tradução ficou conhecida como Septuaginta. Na tradução, usaram 61 vezes o termo grego Hades, como na mitologia grega, para se referir ao reino dos mortos. Esse é o Hades. O Hades é da mitologia grega, sabe? Assim como lá no Egito era o Anubis. O Anubis é o deus também do submundo. Tudo das mitologias muito mais antigas, sabe? E a Bíblia hebraica não tem esse Hades, não. Repito, tem o Sheol, que é sepultura. Vamos lá, pessoal. Não há evidências de que partilhassem de todas as concepções mitológicas sobre o Hades, principalmente sua personificação no deus Hades. É o deus Hades. Segundo a tradição da Septuaginta, os cristãos, ao produzirem o chamado Novo Testamento, os cristãos, ao produzirem um Novo Testamento, veja o que fizeram os caras. O Novo Testamento grego usaram a palavra Hades para se referir ao submundo dos mortos, principalmente quando citavam a Bíblia hebraica ou Antigo Testamento para traduzir a palavra Sheol, sabe? Assim como os judeus, os cristãos plagiaram apenas o sentido geral da palavra Hades, como mundo dos mortos. Eles pegaram o sentido geral da mitologia grega, da palavra Hades, para que a pessoa entenda, pensasse, fosse enganada, iludida, ludibriada, que o Hades seria um lugar de sofrimento eterno. Quando na realidade era apenas sepultura. Mas não há evidências no Novo Testamento ou de relação dos primeiros cristãos de que eles usassem a palavra com a mesma ideia de mitologia grega. À medida que a igreja crescia e mais romanos foram se tornando cristãos, até que todo o Império Romano fosse
cristianizado, foram feitas traduções para o latim, língua oficial do Império Romano. Mais uma tradução. Essa tradução agora chama-se a Vulgata, né? Que significa apenas comum, né? Primeiro havia textos da antiga latina ou Vetus Latina. E por fim, o monge São Jerônimo, esse safado desse monge São Jerônimo aqui, que modificou muito na Bíblia, sabe? Inclusive o próprio nome, o nome dele seria Hierônimo, a letra J não existe, foi criada, por isso que existe hoje o tal do Jesus Cristo, sabe? Na realidade, não, nas primeiras Bíblias, nem Jesus porque a letra J não existe para esse pessoal lá, sabe? Até hoje não existe. Se você for em Israel hoje, não existe. Eles não pronunciam a letra J. Então, era Hierônimo. E também era Iesu. Iesu é também um deus grego, cuja as tradução aí do pessoal aí, professores aí, significa o cavalo salva ou o porco salva, sabe? Era um deus cabeça de carneiro que existia lá na Grécia. Então, era o Iesu. Aí o Jerônimo faz a tradução, também coloca ali a letra J e cria o tal de Jesus. Jerônimo fez uma tradução completamente nova da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, uma tradução completamente nova. Ele colocou ao bel prazer dele, sabe? Para o latim, que veio a ser conhecido como a Vulgata Latina, ou Vulgata quer dizer comum. Na Vulgata foi usado o termo latino infernos, 61 vezes, para traduzir o termo hebraico Sheol. Assim como Sheol e Hades, infernos se refere ao mundo dos mortos na mitologia romana. O conceito de infernos, com o tempo é comum vermos as palavras recebendo novas conotações que ultrapassam o significado original, até mesmo mudando completamente o significado da palavra. De propósito, eles mudaram o significado da palavra, colocaram Hades e depois infernos, e dando o Hades uma referência à mitologia grega, ao deus grego Hades. Tá? De propósito. Pessoal, para vocês que não sabem, nos primórdios do cristianismo, vocês sabiam que os cristãos estavam se suicidando? Se matando? Ah, não sabiam não? Você sabe por que foi criado a ideia pela Igreja Católica de que se suicídio é um pecado mortal, que eu não entendo nem porquê, né? Pecado mortal. Se você está morto, vai morrer de quê? Aí eles dizem que é a segunda morte, né? Que não vai para Cristo, vai morrer e vai para o inferno, né? Mas vocês sabiam que eles criaram essa ideia de pecado mortal para quem se suicida justamente porque os cristãos, os primórdios do cristianismo, estavam se suicidando, assim como os islãs fazem ainda hoje, com a promessa de que vai para o céu. E aí a Igreja Católica disse, não posso perder meus clientes. Bota aí que se matar não vai para o céu não, vai para o inferno, para eles não mais se suicidarem. Eles pulavam de muitos, pulavam dos mortos, porque eles não podiam se matar mesmo, mas eles pulavam de uma montanha, ou pedir para o outro matar um ao outro. Por aí vai, sabe? Pô, aí a Igreja Católica viu que estava perdendo cliente, colocou isso como sendo pecado mortal, para eles pararem de se matar. Veja como funciona o sistema, né? Então vamos lá. Mudando completamente o significado da palavra. Não é diferente com a palavra inferno e os termos relacionados em grego e hebraico. Com a passagem do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como destino de apenas algumas pessoas que não tiveram uma conduta louvável do ponto de vista religioso e, por esse motivo, foram condenadas ao sofrimento eterno. Alguns interpretam na Bíblia, alguns intérpretes da Bíblia concluem que todos que morrem vão para o inferno. Viu aí? Todos que morrem vão para o inferno. Hades ou Sheol, lugar onde até o próprio Jesus foi, onde até o próprio Jesus foi, a sepultura, sua morada mortuária, sua câmara mortuária. Entendeu? O próprio Jesus diz, né, que foi para o inferno, né? Só que é a sepultura. Aí a igreja tenta achar uma falácia, né? A falácia é quando não tem explicação textual para isso, eles criam uma explicação da cabeça deles, sabe? E aí introduz lá para explicar, né?
muito usado pelos cristãos, pelos evangélicos, a tal da falácia, né? Como a própria Bíblia menciona, ele não foi esquecido no Hades, inferno, mas foi ressuscitado ao terceiro dia, conforme os evangelhos. Vocês observam a missa que o padre diz, né? Morreu, foi crucificado, morreu, desceu à mansão dos mortos, né? Mas ele não diz que mansão é essa, ele não diz que é o túmulo, a sepultura apenas, porque a igreja acha uma explicação para isso, eu vou mostrar para vocês. No período patrístico, surgiu a ideia de inferno como sendo dividido em áreas para bons e maus. Aí já foram adaptando a ideia que já tinham colocado, que plagiaram da mitologia grega. E agora o povo já acredita que realmente o inferno não é sepultura, inferno é um lugar físico, um lugar lá no meio da terra, né, onde a chama queima lá, o calor, né, e os espíritos são queimados, que eu não sei como matéria queima, né, sem matéria queima. Então, aí os sacana continua com a sacanagem. Aí veio o que inventaram. Inventaram o limbo, né? Lembrando bastante a ideia do Hades da mitologia grega. Assim, concebeu-se o limbus. O limbus. O que é o limbus? Patrium, aqui o limbus patrium, dos patriarcas antes de Cristo. Por quê? Para a igreja justificar, porque não diz que a pessoa foi salva com o sangue do Cordeiro, né? Seria um mito de Jesus que morreu para salvar nós dos pecados, e aqueles que nasceram antes. Qual é a explicação? Aí a igreja, né, criou o tal do limbus. Aí colocou o limbus patrium, ou seja, dos patriarcas da igreja, aqueles homens, né, na verdade, assassinos sanguinários, né, que matavam pra caramba, mas considerados como homens santos, né, patriarcas da igreja, da religião. E aí eles não teriam sido salvos por Jesus, porque ele veio depois, mas não estavam praticamente dentro do inferno. O limbus seria a redondeza ao redor do inferno. Não estavam dentro, no centro do inferno. Estavam ao redor esperando a volta de Jesus para que Jesus os libertasse dali. Mas olha só que mala, né, a igreja. Aí ele cria o seguinte: assim concebeu-se a igreja do limbus patrium, para os patriarcas, e também o limbus infantium, das crianças, onde ficam as crianças ali, né, inocentes, mas que não nasceram antes do mito de Jesus, né? E logo não teria sido beneficiado ali com o sangue do Cordeiro. Estariam no limbo esperando Jesus voltar. Aí o que acontece? Esses limbos ficam, como o termo indica, na borda ou na margem do inferno. A interpretação mais comum durante a Idade Média era que Jesus, enquanto morto, foi ao limbo dos antigos patriarcas e os libertou para irem para o céu. Aí dizem que aqueles 3 dias que ele passou no túmulo, ele teria ido lá no inferno, olha a falácia, né? Foi lá no inferno libertar os patriarcas que estavam lá. Também tem uma justificativa para isso. Por quê? Podemos inferir disso a ideia que ocorre nos autores mais antigos da igreja. A ideia de que a descida de Jesus ao inferno se originou em resposta à questão, veja só, de que os crentes do Antigo Testamento e também os que morreram em Cristo ficaram enquanto esperavam o dia do retorno de Jesus. Então, esse pessoal ficava ali esperando, enquanto esperava o dia do retorno de Jesus, né? Quanto mais esse retorno demorava, o retorno de Jesus demorava e jamais vai voltar, tá? Porque ele não foi para lugar nenhum, porque não existe. Então, mais não prometeu que ia voltar? Inclusive prometeu dentro da Bíblia, sabe? E dentro da própria Bíblia, ele teria prometido para aquele pessoal que estava lá. Até o próprio Pôncio Pilatos era para estar vivo, né? Porque ali ele disse, sabe, antes que vocês, para os apóstolos, antes que vocês parem de percorrer, que percorram toda a cidade de Israel, né, verão vir o Filho do Homem em toda a sua glória, esplendor e tal e tudo mais, sabe? E aqueles que aqui estão, né, não provarão da morte antes que vejam vir o Filho do Homem, né? Então, seria aquele povo que estava lá. Mas tudo isso na fantasia bíblica, né? E aqui, Jesus começou a demorar a vir, né? Afinal de contas, o jumento dele quebrou em alguma galáxia por aí e fazem mais de 2000 anos, né? Então aqui o pessoal começou a ficar desesperado. E agora? E aquele pessoal que está no inferno? Que explicação a gente vai dar para os cristãos? Que Jesus, esse tempo todo, o povo está lá, pô, no limbo, rodeando o inferno lá e esperando por Jesus. O que é que a gente diz? Aí disseram que Jesus, ao morrer ali, os 3 dias que passou lá, foi lá e libertou eles, né? Tudo isso por quê? Porque Jesus estava demorando para voltar.
Quanto mais esse retorno demorava, mais urgente se tornou essa questão. E as pessoas encontraram conforto no pensamento de que, por essa razão, o Cristo entrou no inferno, de forma que não tenhamos mais que ir para lá. Devido ao entendimento atual da palavra infernos, em latim infernos, ela constitui uma maneira infeliz, na realidade infeliz não, sabe? Uma maneira ali sacana mesmo, né? De inverter essas palavras bíblicas originais, sabe? A palavra infernos não transmite assim originalmente nenhuma ideia de calor ou de tormento, mas simplesmente de um lugar coberto ou oculto, túmulo, sepultura. Agora veja o que diz a Enciclopédia Americana. Diz: muita confusão e muitos mal-entendidos, entre aspas, foram causados pelo fato de os primeiros tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente o hebraico Sheol e o grego Hades e Geena para a palavra inferno. O Geena, na realidade, seria um lugar ali onde um lixão, na realidade, onde tinha muitos gases e o fogo queimava direto. Aí associaram isso também ao inferno, sabe? A simples transliteração desta palavra por parte dos tradutores das edições revistas da Bíblia não bastou para eliminar esta confusão e este equívoco. Na realidade não é equívoco algum, não é confusão alguma, tudo isso é sacanagem deles. E eu espero que você não impregne isso como você foi impregnado na sua mente, esse medo nas crianças, sabe, de um inferno. A criança passa a vida inteira, sabe, assustada com esse medo do inferno. Olha, se for mal, o Papai do Céu vai mandar você para o inferno, sabe? E aquilo fica colocado no meio das crianças, sabe? Olha, pessoal, não é possível. O sistema religioso só atrasa a humanidade, sabe? É muito perigoso a gente ter um governo completamente religioso, porque todo conhecimento vai por água abaixo. A gente vai voltar à Idade Média, à Idade das Trevas, sabe? Ali onde as pessoas tinham que acreditar nessas fantasias todas, sabe? E vai praticamente abandonar a ciência, sabe? O atraso da humanidade, a humanidade só não evoluiu mais por conta da religião, sabe? É um grande perigo. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aos mortos, o esquecimento. Sabe? Lugar nenhum. Não existe inferno, não existe céu, não existe coisa nenhuma. Existe apenas a vida, sabe? E o mal da humanidade é a religião. Então, crente, não tem medo não, sabe? Não existe inferno não. Agora existe, né, cadeia se você cometer crime contra outros seres humanos, outros semelhantes, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Quero desejar forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e até o próximo vídeo.